Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Caras Bem-Estar. Hoje a gente inicia o nosso especial Setembro Amarelo, em que a gente vai dedicar os nossos programas para falar sobre saúde mental. Então, para a gente conversar um pouquinho sobre saúde mental no trabalho, a gente está recebendo Camila Valim aqui com a gente, que é psicóloga clínica. Obrigada por estar aqui, é um prazer te receber, de verdade. Eu que agradeço, estou muito feliz com o convite, a oportunidade, possibilidade de falar de um assunto tão importante assim, né? Então, eu sou psicóloga clínica, sou mestre, formada pelo Mackenzie, e também sou professora universitária, e minha especialidade é na área de regulação emocional. Então, também tem bastante a ver aqui com o nosso tema, como uma estratégia para lidar aí com algumas adversidades que a gente vai conversar. A gente vai falar sobre muita coisa, gente, durante o programa de hoje, mas eu já queria fazer aquela pergunta chave, assim, a importância da saúde mental no trabalho. Qual que é a importância dela? Tá. Acho que antes da gente começar a falar especificamente, né, do trabalho, é importante a gente definir saúde mental. Ótimo. Né, entender o que significa isso. Então, quando a gente fala hoje do conceito de saúde como um todo, não tem como a gente não atrelar mais a questão mental, emocional e psicológica no conceito de saúde. Então, saúde mental especialmente é a sensação de bem-estar que o indivíduo tem, partindo do pressuposto de que ele tem estratégias mentais, psicológicas e emocionais para enfrentar as adversidades, os desafios da vida. Em todas as áreas da vida também. Em todas as áreas da vida. Então, quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando dessa posição, né, saudável, equilibrada do indivíduo diante de problemas. Então, na nossa vida, a gente soluciona problemas o tempo todo, né? A gente entra em contato com desafios, com situações adversas e o nosso objetivo é suplantar esses desafios, né? No trabalho, não é diferente. Quando a gente está falando do ambiente de trabalho, de uma organização, seja ela qual for, ou seja qual trabalho for, a gente se depara com desafios a enfrentar. E a saúde mental, ela é a necessidade básica mesmo para a gente conseguir observar esses desafios que estão à nossa frente e encontrar uma resposta adequada a esses desafios. Então, se a gente não está bem emocionalmente, mentalmente, psicologicamente, consequentemente a gente vai encontrar desafios no trabalho. Nada funciona, basicamente isso. Exatamente. Né? Queria desmembrar um pouquinho mais esse assunto, porque a gente sabe que existem vários transtornos ligados a uma saúde, uma má saúde, na verdade, no trabalho. Vamos falar sobre estresse ocupacional? Sim. O que caracteriza o estresse ocupacional? O que é o estresse ocupacional? Tá. Então, para a gente definir estresse ocupacional, a gente também precisa definir estresse. Tá, né? Perfeito. Vamos por partes. Vamos entender o que é estresse. Então, estresse é um fenômeno psicológico, né? Que a gente pode dizer que é um processo, porque ele é formado por mais de uma coisa. É formado por um estímulo do ambiente e uma resposta do organismo, né? Essa resposta, ela é frequentemente fisiológica, ou seja, existe uma alteração no corpo, uma alteração do nosso sistema nervoso que gera uma alteração no nosso organismo e é também uma alteração psicológica. Então, a gente fica em estado de alerta, né, com o foco voltado para aquele estímulo estressor que a gente encontra no ambiente. Então, o estresse em si não é prejudicial, pelo contrário, é algo positivo para nossa adaptação. Né? Tá. Então, se a gente não tem o mínimo de ativação, tanto fisiológica quanto comportamental e psicológica, frente às situações do ambiente, a gente não consegue dar uma resposta para essas situações, né? Então, essa sensação de aquele estresse, sabe aquele friozinho na barriga? Sim. Uma preocupação, né? Mesmo, aquela preocupação, o próprio medo ou a própria ansiedade, a gente não pode categorizar como emoções ou como reações do nosso organismo que são negativas, né? Elas são necessárias para o enfrentamento dos desafios. Até determinado ponto. Até determinado ponto. Então, quando que a gente se preocupa? Quando esse estresse, ele não é agudo, mas crônico. Ou seja, eu tô num ambiente, seja esse ambiente de trabalho ou familiar, né? De situações da minha vida, e esse ambiente faz com que eu tenha acesso e contato a um estresse prolongado. Né? Aí sim a gente começa a se preocupar. O estresse ocupacional, então, nesse cenário, é quando dentro do ambiente de trabalho eu sou exposta, né? Eu sou exposto a uma série de situações
que são ameaçadoras para mim. Então, como eu falei anteriormente, os desafios no ambiente de trabalho, faz parte, né? Então, é normal, a gente tem metas, a gente tem objetivos, a gente tem prazos. Quer conseguir promoções. Isso, a gente tem uma certa pressão, né? E tudo isso é natural e não é necessariamente não saudável, tá? Quando começa a ficar complicado, quando esse estresse que é natural do trabalho, né, passa a ser demasiado, né? E aí a gente tá falando de uma alta demanda, né, no trabalho. Então a gente tem uma exigência muito grande, um volume de trabalho muito grande, acompanhado de alguns fatores como, por exemplo, um afastamento da liderança em relação aos funcionários, né, uma falta de apoio social. Quando a pessoa encontra esse volume de trabalho muito grande, mas ao mesmo tempo ela não tem autonomia diante desse trabalho, né? Então ela só tem que entregar, mas não se sente muito agente daquele próprio ambiente, né? Então essas são algumas das situações, mas principalmente a alta demanda, né, o volume intenso de trabalho, é o principal fator gatilho, né, para o estresse ocupacional, que é esse estresse prolongado, né, essa sensação, essa ativação do organismo frente a situações ameaçadoras que acontecem o tempo todo. E que acaba tomando conta da sua vida num geral, né? Porque se você fica muito ligado ali, muito imerso em cumprir coisas, o centro da sua vida muda. Exatamente. Inclusive, esse também é um fator para o estresse ocupacional. Quando na sua vida, a coisa mais importante da sua vida é o seu trabalho, né? Ou seja, tudo que você faz é direcionado ao seu trabalho. Você leva trabalho para sua casa, você leva o trabalho para o ambiente de lazer. E esse também é um outro fator que pode ser um desencadeador do estresse ocupacional. Tô vendo que isso aqui é para mim. Para todos. Eita Deus! Bom, vamos falar um pouquinho sobre burnout, porque eu tava lendo, né, sobre esse assunto e muitas pessoas estavam perguntando: o estresse ocupacional é a pontinha do iceberg ali para um burnout? Tem a ver? Como que funciona? Tá, tem a ver, né? O que é o burnout, então? De novo, a gente vai definir pra gente entender, né? Ótimo. O burnout é um esgotamento, né, que é físico e mental. Então, é um cansaço, um nível de cansaço do corpo que é extremo. Então, ultrapassa as barreiras daquilo que a gente pode controlar, né? Então, aquela coisa de, nossa, trabalhei o dia inteiro, voltei pra casa, tô cansada. Natural que a gente, né, se canse de uma rotina, né? De uma rotina, quando a gente utiliza também as nossas funções cognitivas o dia todo, ou até o próprio estresse que a gente precisa enfrentar ali, natural que a gente se sinta cansado. O burnout é um cansaço extremo a ponto de prejudicar a minha adaptação ao ambiente. O que acontece? Basicamente, a gente tem um cansaço mental, então a gente vai ter alterações nas funções cognitivas que são necessárias para o trabalho, como concentração, memória, a capacidade de solucionar problemas, que depende, né, dessa estrutura cognitiva preservada. A gente vai ter alterações também no corpo, então pode ter contração muscular, dor no corpo, enxaqueca é muito comum também no burnout, né? E a fadiga muscular. Fadiga muscular é assim, você tem um esforço muito grande, fazer um esforço muito grande para conseguir se movimentar, para conseguir agir, né? E fora isso, tem a questão psicológica também. Então, além do fator, né, cognitivo, do fator físico, tem o fator psicológico. E aí começa pensamentos que são muito prejudiciais ali para a saúde mental da pessoa no trabalho. Então, pensamentos de desesperança, né, de impotência, de achar que aquele trabalho, você não se encaixa mais naquele lugar, que você não é bom o suficiente para fazer aquilo, né? Então veja que tudo isso tem por trás esse estresse ocupacional, ou seja, a pessoa está vivendo um ambiente de trabalho ameaçador, então alta demanda de trabalho, pouco reconhecimento, pouca motivação, pouco contato, né, e cuidado da liderança, da rede de apoio. Então, imagina que tem esse cenário por trás, né? E diante desse cenário, a pessoa começa a apresentar esse esgotamento muito importante que é o burnout, né? Como que a gente faz pro pós-burnout? Porque, na verdade, antes de falar do pós, o tratamento pro burnout, né, que eu acho importante das pessoas que tiveram ou estão sentindo esses sintomas, como tratar? Tá, o burnout, uma coisa que eu não comentei que é importante da gente diferenciar, o burnout não é um transtorno mental.
Ótimo. Tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, de depressão e ansiedade, a gente está falando de transtornos mentais. Se a gente pega lá o manual diagnóstico de transtornos mentais, a gente vai encontrar aquilo ali descrito. O burnout não se enquadra num transtorno mental. Ele é um fenômeno psicológico que, se não tratado, justamente, pode vir a se tornar uma condição de transtorno mental. Ótimo, tá? Porque eu fui pesquisar sobre o assunto e todo mundo tá falando, é um transtorno, Isso, então não é. Não é, mas ele é ali um estado de alerta, vamos dizer assim, do aspecto emocional. E aí, o que fazer no tratamento? Busque ajuda no primeiro sintoma, né? Então, percebeu que esse cansaço, essa exaustão que você sente, primeiro, é uma exaustão que não passa, ou seja, você dorme, e aquele sono não é um sono reparador, né? Ou muitas vezes você deita para dormir e não consegue dormir, porque a insônia também é um sintoma do burnout. Fica pensando no trabalho, pensando em um montão de coisa. Exato. Então, começou a perceber que você não descansa, mesmo fora do ambiente de trabalho, né? Começou a perceber que você não se sente mais motivado. Percebeu esses sintomas que a gente descreveu aqui? Busque ajuda. Essa ajuda, ela é, em primeira instância, uma ajuda psicológica, né? Então, você pode buscar a terapia, né? Pode buscar também o psiquiatra, porque, a depender do caso, precisa associar o acompanhamento terapêutico com a medicação, né? O que a terapia vai fazer? Vai ensinar a pessoa algumas estratégias que ela pode, né, fazer para conseguir enfrentar melhor esses desafios do trabalho. O afastamento do trabalho no momento do burnout, ele também é importante, né? Inclusive, a gente é garantido que as pessoas possam se afastar do trabalho em casos como esse, né? Sem risco de demissão, sem nada, porque é necessário, obviamente. Isso é o correto, né? Então, esse afastamento é importante porque a gente tira a pessoa daquele ambiente muito estressor. Mas não adianta nada a pessoa voltar para um ambiente que não mudou, né? E aí entra realmente a participação da empresa nisso tudo, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a participação da empresa, o papel da empresa nessa saúde mental do funcionário, mas antes, como a gente passa pelo pós-burnout? Agora sim, essa pergunta, porque tem pessoas que levam um bom tempo pra sair ali desse estado. Como que funciona? Isso depende também muito de uma mudança do estilo de vida, né? Então, tem uma parte que vai depender de um olhar da empresa em relação àquilo. Então, olha, né, tô tendo aqui casos de funcionários que estão apresentando um burnout. O que está acontecendo, né? Isso a gente vai falar daqui a pouco. Mas e você? O que você faz diante disso? Buscou o tratamento adequado? Porque no estado do burnout, você entra num estado tão intenso de desmotivação que você realmente não consegue continuar trabalhando daquela maneira. Então, você precisa de uma intervenção que venha de outra pessoa. Mas o que você pode fazer na sua vida para conseguir enfrentar esse pós-burnout, né? E se readaptar ao ambiente de trabalho, né? Exercício físico é muito importante, né? Associado aí à terapia e a talvez uma eventual medicação, né? Busque diversificar as suas atividades, né? No seu dia a dia. Então, você volta do trabalho, tenha um tempo de lazer, uma coisa bem assim, combinada mesmo. Às vezes você não tem tempo pro lazer, mas encontra esse tempo. Ótimo, né? Pra se desligar e ser só você. Exatamente. Práticas de meditação também são muito positivas, porque trabalhar a regulação emocional é necessário, né, na nossa vida como um todo, para a gente conseguir enfrentar os desafios de uma maneira mais eficiente, né? E principalmente, não se isole. Essa é um sintoma também, uma característica do burnout. O seu cansaço, o seu estresse mental tá tão intenso que a sua tendência é o isolamento social. Mas o que muitas pessoas não sabem é que o isolamento social é a maior causa de transtornos mentais e de adoecimento mental. A gente precisa do outro para nos ajudar a sobreviver, né? Essa rede de apoio é muito importante. Então, busque estar com pessoas que te fortaleçam, né? Com pessoas com quem você pode desabafar, dividir ali, né, as adversidades do trabalho. Tudo isso é muito importante. Falamos sobre burnout, queria falar agora sobre ansiedade também. Porque é um fator muito falado e muito importante para mim, pra gente discutir aqui. Não sei em que momento todo mundo começou a realmente ter ansiedade. Queria saber um pouquinho sobre isso no trabalho. Porque, assim, é muito complicado a gente lidar com metas, busca de promoções, uma pressão muito grande do trabalho e não ter ansiedade. A gente tem.
por que a gente tem essa ansiedade e como lidar com essa ansiedade. Na verdade, como não ter, se é possível. Não é possível, né? Tá. A ansiedade é uma emoção que faz parte da nossa vida e ela não é negativa, Tá. né? Como eu falei anteriormente, Sim. a gente tem uma tendência, muitas vezes, a dividir as emoções baseado na sua valência, ou seja, divide as emoções positivas das negativas. Sim. Na verdade, não existe isso. Mesmo a tristeza, mesmo o medo, que são emoções que a gente entende como negativas, né? Não são emoções negativas, são emoções que fazem parte da nossa vida, do nosso funcionamento, e elas existem por uma razão. Divertidamente tá aí pra provar, hein, Exatamente. gente? Vocês assistiram. Então, são emoções que existem para favorecer a nossa adaptação ao ambiente, para a gente conseguir perceber o ambiente com mais clareza, porque a emoção é um sinal de alerta daquilo que acontece no ambiente e me ajuda a me comportar de forma adaptativa, ou seja, relacionada àquilo que está acontecendo no ambiente. Então, no trabalho, é natural que a gente sinta ansiedade. Por exemplo, a gente tem lá um determinado projeto para entregar numa data específica. É natural que conforme vai passando o tempo, chegando próximo da data, a gente vai sentindo aquela ansiedade. Aquele friozinho na barriga. Aquele friozinho na barriga. Esse friozinho na barriga, ele é motivador, dependendo da sua intensidade. Ótimo. Né? Então, se a gente tem uma ativação dessa ansiedade, e inclusive até do aspecto fisiológico, que é ali equilibrado, isso vai ser, assim, um nível médio, vamos dizer assim, vai ser mesmo o gatilho para a gente conseguir se engajar naquela atividade do trabalho. Então, é positivo. Agora, imagina uma pessoa desmotivada, né? Por isso que eu tô, né, o contraponto. Imagina alguém que não tem ansiedade nenhuma. Qual que é a probabilidade dessa pessoa se engajar naquela tarefa? É mais baixa. Então, a ansiedade é boa nesse sentido. Agora, quando a intensidade dessa ansiedade está elevada, e isso tem relação total com o ambiente do trabalho, então, o que afeta a nossa saúde mental? Aspectos biológicos, né, genéticos, psicológicos e ambientais. Então, o contexto em que a gente está inserido também influencia. Influencia totalmente, né? Então, se eu tô num ambiente de trabalho que essa demanda tá muito alta de trabalho, pouco reconhecimento, né, e etc e tal, consequentemente, esse meu nível de ansiedade, que era para ser moderado, ele pode passar a ser mais intenso, né? E aí, se a gente tem um nível de ansiedade muito intenso, isso faz o oposto daquilo que deveria fazer. Bloqueia a gente paralisa, né? Então, para pensar num dia que você estava muito ansiosa, né? Aí muito preocupada com o assunto. As ideias nem fluem, a criatividade não vem, isso é verdade, né? A dificuldade de embaralha concentração, tudo na cabeça. Embaralha tudo. Isso é verdade. Então, a ansiedade é positiva no trabalho, mas ela precisa ser moderada. Tem limite, como a gente sempre falou aqui pra tudo, na verdade. Vamos falar um pouquinho sobre a empresa, então? O papel da empresa nisso tudo? Vamos. Porque você falou que é importante para que a empresa enxergue isso, enxergue o funcionário. Como ter um ambiente de trabalho saudável, então, para o funcionário, para a saúde mental do funcionário? Eu acho que é importante a empresa, em primeiro lugar, entender que o trabalho, por si só, já é um ambiente estressor, né? Então, partindo desse pressuposto, algumas estratégias podem ser colocadas para tornar esse ambiente não só mais leve, mas também para evitar um estresse adicional ao estresse que faz parte ali do dia a dia do trabalho, né? Então, é importante que a empresa observe essa questão da alta demanda. Então, será que existe uma divisão aqui em relação a essa equipe? Será que todo mundo tem ali uma divisão importante das tarefas ou está sobrecarregando uma pessoa, né? Uma outra coisa muito interessante é que algumas empresas são estratégias bem legais de autonomia. Então, além daquela atividade que é própria, né, daquele funcionário, aquele trabalho pelo qual ele foi contratado, ele tem a liberdade em algumas empresas de escolher, dentro do seu tempo, da sua carga horária ali, de acrescentar algum projeto que esteja acontecendo na empresa, que não necessariamente é um projeto dele, mas que ele se identifica pessoalmente, como um valor pessoal. Então, ele conseguir diversificar as suas tarefas, acrescentando algo que para ele também tem um valor intrínseco, isso é muito importante, porque a motivação que a gente tem no trabalho, ela não pode ser só extrínseca, né? Então, de salário, ou de feedbacks, ou de elogios, né? Precisa ser uma motivação também ali do prazer de trabalhar com aquilo que eu faço, isso é muito importante. Então, e fora isso, a autonomia. Bom, eu tenho a possibilidade de escolher
com o que eu quero gastar ali meus 20% do tempo aqui, né, em outra tarefa. Então, eu vou escolher, eu tenho essa possibilidade. Então, essas estratégias são interessantes, né? Dá um ânimo a mais, para assim, garantir a autonomia, para garantir essa satisfação, essa motivação, que vão ajudar nesse combate mesmo aos desafios, às situações ameaçadoras que fazem parte ali do trabalho. Agora, como que a empresa vai lidar com um funcionário esgotado? Como que funciona? Tá, então é muito importante o entendimento da empresa em relação a isso, né? Então, muitas vezes esses sintomas de esgotamento e de cansaço, quem não conhece, primeiro precisa conhecer o que é o burnout, né? Então, quem não conhece, muitas vezes pode fazer um pré-julgamento em relação a esses sintomas, né? Então, será que meu funcionário está sendo honesto naquilo que ele fala? Ou será que é corpo mole? Será que é, né? Então, em primeiro lugar, a empresa tem que tirar esse estereótipo ou esse pensamento da cabeça diante de um funcionário que apresenta uma mudança de comportamento. Então, um olhar mais humano, é isso. Um olhar humano. Então, bom, o que está acontecendo aqui? É um esgotamento no trabalho? Porque é importante dizer, o burnout ele é específico no ambiente de trabalho. Então, se a pessoa começa a apresentar esse cansaço, essa desmotivação e todos os sintomas que a gente falou de forma muito intensa, é responsabilidade da organização perceber o que a nossa empresa tem feito em relação a isso, né? Então, será que essa pessoa está realmente com um acúmulo de trabalho aqui comparado aos outros? O que está acontecendo? Como é que tem sido o dia a dia dessa pessoa? Então, obviamente, se a organização não está perto dos seus funcionários, ela não vai conseguir ter essa análise, esse olhar, né? Então, o que a empresa pode fazer? Primeiro de tudo, se aproximar dos seus funcionários, ouvir os seus funcionários, né? Esse é o primeiro passo. E a partir daí, com certeza, mudar as condições de trabalho. Não tem como a pessoa se afastar do trabalho, que esse é um direito dela e tem que ser feito num primeiro momento. Não tem como ela se afastar do trabalho, fazer terapia, né? Lidar ali na sua vida pessoal de uma forma positiva e voltar para um ambiente que não mudou. Então, é papel da organização procurar estratégias como essa que eu falei, né? E outras estratégias como momentos de lazer, né? E de ali, engajamento das pessoas do trabalho entre si. Naquela rotina louca, né? E tudo mais. Então, e outras estratégias mais. É papel da organização buscar essas estratégias, buscar ouvir os seus funcionários, para que quando essa pessoa retornar para o ambiente de trabalho, ela tenha um ambiente diferente. Saudável. Saudável. Que é o que a gente precisa de fato. Exato. Bom, a gente está chegando no finalzinho da nossa entrevista. Diante de tanta coisa boa que você falou aqui pra gente, informações importantes, principalmente a parte de que ansiedade, tristeza, nossas emoções não são ruins, né? Precisa de um determinado limite. Isso pra mim foi a chavinha da nossa entrevista de fato. Mas eu queria que você deixasse aqui o contato pro pessoal te procurar, tirar também outras dúvidas, falar um pouco com você, conversar com você sobre situações que estão vivendo no trabalho, burnout, enfim. Por favor, deixa aqui o seu Instagram, onde as pessoas podem te encontrar. Quem quiser me procurar, precisar esclarecer alguma dúvida, pode entrar em contato comigo pelo meu Instagram, @camila.prat. Vai ser um prazer conversar com você. Cá, te dá a mão aqui, ó. Quero dizer que Camila é uma grande amiga minha. Eu quero te dizer que eu te admiro demais. É um prazer estar te entrevistando, falando com você, trazendo um pouco mais de tudo que você entende, desse dom que você tem de cuidar das pessoas, de entender as pessoas. E fica aqui o convite para você retornar, pra gente falar sobre muito mais coisas, que eu sei que assunto é o que não falta pra gente falar, de verdade. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Gente, vai lá, segue a Camila, segue também @carasbrasil e fica aqui com a gente que a gente vai trazer muito assunto sobre saúde. E lembrando, a gente tá, né, nesse Setembro Amarelo, nessa campanha de Setembro Amarelo, então vem muito vídeo por aí pra falar sobre saúde mental. Beijo, até mais!